E nesse tempo nós temos que guardar a nossa mente. A Bíblia diz que o profeta Jeremias, quando ele lembrava de tantas coisas ruins que aconteceu com a nação de Judá, ele disse que enquanto ele lembrava, ele se abatia dentro dele. Mas chegou um momento que ele disse: epa, peraí, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O povo de Deus é um povo esperançoso, tanto nas histórias da Bíblia como em toda a história. Nós sempre vemos a esperança no povo de Deus. E Jeremias diz: o que é que traz à memória dele a esperança? Ele diz: a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, a justiça do Senhor. Tudo isso traz a nós as misericórdias do Senhor. Então, clamemos a Deus nesse tempo por misericórdia. Clamemos a Deus, porque nós sabemos que nós, como povo de Deus, temos um olhar profético, um olhar bíblico sobre tudo que está acontecendo, mas neste tempo também nós temos que clamar a Deus por misericórdia, como disse Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E temos que trazer a mensagem do Senhor usando os meios que nós temos, já que você não pode estar aqui conosco nesta noite. E a mensagem que eu trago nesta noite tem por base Jeremias capítulo 6. Jeremias capítulo 6. Jeremias 6. E o tema desta mensagem é: para tudo é ordem de Deus. Para tudo é ordem de Deus. Diz assim Jeremias capítulo 6, verso 16. E o Senhor continua declarando: parai, parai, parem, parem sobre os cruzamentos, parem e observai, e perguntai pelos caminhos antigos, e interrogai pelo bom caminho. Agora, pois, caminhai por ele, então alcançareis descanso para a vossa alma. Contudo, vocês me responderam: não cremos nisto, não vamos caminhar por este caminho. O Senhor Deus continua dizendo: coloquei sobre vós sentinelas e vos orientei dizendo: prestai atenção ao som do chofar, da trombeta. Mas replicaste: não prestaremos atenção ao som da tua voz. Por isso Deus diz: escutai, ó nações, contemplai, ó assembleias, o que se passará com este povo. Ouvi, ó toda a terra, eis que trarei desgraça sobre este povo, como decorrência dos seus planos malignos e suas maquinações perversas, porquanto não atenderam as minhas palavras e desprezaram os meus mandamentos. O Senhor continua dizendo: o que me importa o vosso incenso, que vem de Sabá, ou o cálamo aromático de uma terra longínqua? O que adianta essas novidades no culto? Vossos cultos não são agradáveis, nem me satisfazem, tampouco são aceitáveis as vossas ofertas. Por isso declara Yahvé: estou colocando obstáculos diante deste povo, a fim de que pais e filhos tropecem neles, que vizinhos e amigos pereçam todos juntos. Verso 16, o Senhor diz, o Senhor continua dizendo: parem,
Parem, todo mundo, parem todos sobre os cruzamentos. Deixem de caminhar agora, parem todo mundo. E perguntem, e observem, e olhem para o lado, se o caminho que vocês estão seguindo é o caminho certo. Interroguem pelo caminho bom que vocês abandonaram. Agora, pois, caminhai por ele. Então vocês vão encontrar descanso. Contudo, o que vocês me disseram foi: nós não cremos nisto e nós não seguiremos. Nós estamos vivendo um tempo que tem muita gente em pânico, muita gente angustiada, muita gente com medo. Na verdade, o mundo inteiro está na incerteza. Ninguém tem certeza de nada. Ninguém. Deus está quebrando a soberba, o orgulho das nações. Sempre foi assim, se você conhece a história bíblica. Porque na verdade, quando a gente diz assim, a história bíblica, é porque quando se escreve a história, a gente pensa que Deus não está na história, porque o escritor dos livros não colocou ele lá. E aí a gente pensa que quando a gente lê a história do Brasil, e lá não se fala sobre Deus, sobre as intervenções de Deus, sobre o que Deus está fazendo, sobre a história de um continente, e lá o escritor daquele livro não falou sobre Deus, a gente pensa que ele não está lá. A gente pensa que Deus só está na história bíblica. Mas é o tempo de refletir. Interessante que esta nossa nação, ela para um tempo e ninguém reclama de nada. Ela para um carnaval, ninguém reclama. Continuamos dizendo, olha, na verdade, o carrossel só gira no Brasil depois do carnaval. Paramos lá no período de dezembro e tudo não funciona muito bem. Por quê? Porque depois vem esta semana que tudo para. É a semana do carnaval. Ninguém reclama, todos esperam. Uma festa da carne, uma festa que é uma abominação ao Senhor. Aí a Bíblia diz em Provérbios capítulo 16, que o homem faz muitos planos. Sim, o homem faz muitos planos, mas ele esquece que a palavra final vem da boca do Senhor. Provérbios capítulo 16, versículo 1. Ele esquece que da boca do Senhor vem a palavra final. E aí, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vivendo tempos de planos paralisados, projetos paralisados. Exércitos pararam, governo pararam, indústrias pararam, mercado financeiro, mercado econômico, indústrias, tudo está parado. Ontem, dia 28 de março, 2 bilhões e 800 milhões de pessoas estavam em confinamento social, cerca de 1/3 da população mundial. Tudo parou. 2 bilhões e 800 milhões de pessoas em confinamento social. Tudo parou, tudo. Ruas desertas, cidades turísticas desertas, praias desertas, tudo parado, tudo. Projetos interrompidos. Deus quebrando mais uma vez a soberba do ser humano. Deus quebrando mais uma vez o orgulho do ser humano. Agora, a gente pergunta, o que foi que parou? Quem fez tudo parar? A Bíblia diz que o homem faz muitos planos, mas a concretização vem da boca do Senhor. O Senhor falou a um bichinho. Ele deu ordem a um bichinho, a um vírus, que só pode ser enxergado com um microscópio atômico. E esse bichinho parou as nações. Invisível.
Será que nós não estamos aprendendo o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que o homem não tem governo de nada, que o homem não é o centro de nada, como nós dizemos todos os dias, que o homem é o centro, que o homem pode tudo. Deus quebra a soberba do homem. Deus quebra a soberba do homem. Foi assim lá no Egito, quando o faraó se achava Deus. Deus mandou pragas para reconhecer apenas que não era o homem que estava no comando. Não murmure nesse tempo, povo de Deus, porque Deus está corrigindo a nossa visão. Deus está dizendo que é para trazer Ele para o centro. Ele é o centro. É Ele que reina. É Ele que reina. É Ele que governa. Temam as nações. Temam as nações. Parem as nações. Deus está desconstruindo o engano. Qual é o engano? O maior engano do ser humano? Que estamos no controle. Estamos no controle. Não estamos no controle. Não estamos no controle. Quem tem o controle é Deus. É Ele que reina. O homem não tem o controle. E agora nós temos que reconhecer que não dá para acreditar no controle do homem. Não dá para acreditar. A frase mais idiotada que nós falamos nos nossos relacionamentos é: tudo está no controle. É a frase mais idiota que existe. Tudo está no controle. Você não tem controle, meu amigo. Você pode fazer muitos planos, mas quem tem o controle é o Senhor. É Ele que tem o controle. Estamos sendo confrontados nos nossos caminhos por um vírus. Um vírus. Um pequeno vírus. Mais de 31 mil pessoas já tombaram. E vai continuar tombando. Ele é o Senhor. Ele reina. Quem é você e quem sou eu? Quem somos nós para dar conselho ao Todo-Poderoso? O nosso Deus, na palavra do Senhor, nós vemos que Ele não está preso a este livro. Deus não está preso ao livro chamado Bíblia. Embora muitos queiram prender Deus dentro deste livro, não, Deus não é o Deus apenas da história bíblica. Deus é o Deus da história da humanidade. Daquilo que aconteceu, daquilo que está acontecendo e daquilo que vai acontecer. Isto é história. Deus é o Deus da história. Nós temos que reconhecer a presença de Deus neste mundo. Ele não criou e abandonou. Ele criou e Ele quer caminhar comigo e com você. Mas temos dado as costas para o Senhor. A vida não é um amontoado de acontecimentos. A vida não é simplesmente um amontoado de dias, de meses, sem propósito, não. Deus está costurando todas as coisas. O Senhor Deus está caminhando. A Bíblia diz que toda a criação, Romanos 8, 22, toda a criação está gemendo por algo. E o que é que a criação geme? Toda a criação de Deus geme pela salvação. A história de Deus é a história da salvação. Você está reclamando deste momento, você não sabe o que Deus está fazendo nas nações.
Você não sabe quantas pessoas tombaram desta vida, mas estavam afastadas do caminho do Senhor e retornaram para a presença do Senhor, voltaram para a presença do Senhor. Pessoas que na sua infância tinham seguido ao Senhor, pessoas na sua infância que tinham adorado ao Senhor, mas estavam andando para o inferno. Estavam a caminho do inferno, estavam se esquecendo do Senhor, e Deus botou esse bichinho para impedir a caminhada, para que ninguém fosse para o inferno. Aqueles que quisessem se arrepender, porque o juízo ainda é um juízo com misericórdia. Ele está operando a sua salvação. Ele está operando. Não fique pensando que nesse tempo, porque o que é mais importante para Deus na história é a salvação, e Ele está operando a salvação dele nesta hora. O que é que adianta, meu amigo, se você está indo rápido, se você está indo para o abismo? A humanidade estava se movimentando rapidamente, mas está escrito na Bíblia que sempre nós vamos conviver com o bem e com o mal. Foi isso que Deus disse depois do dilúvio. Mas presta atenção, está escrito também que Deus coloca limite no mal. Deus coloca limites. Deus disse a Abraão: olha, não posso te dar essa terra. Por quê? Porque a medida da maldade dos amorreus ainda não chegou até mim. Deus coloca limites na maldade. E aí, Ele deu ordem a esse bichinho. E esse bichinho deixou as nações apavoradas. Simplesmente um bichinho, invisível. As nações estão apavoradas, pensando que é coisa do acaso. Quando Paulo, ele fala sobre este trabalhar de Deus oculto, que a gente não vê, porque a gente pensa que para aceitar Jesus alguém tem que se manifestar publicamente. Não, existe uma salvação de Deus silenciosa no mundo inteiro nesta hora. Deus está falando. Deus não fala só quando o pregador fala. Ele tem boca e ele fala. Ele é o Senhor. Ele não é como os ídolos das nações, tem boca e não fala. Deus está falando. Deus está falando. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, sem palavra, sem língua, sem pregação. Ele está falando. Deus está falando. E à luz do texto bíblico que nós lemos, nós vimos aí Jeremias, um profeta chamado por Deus e informado por Deus. Deus lhe informou e disse: o ministério que eu tenho contigo é de uma mensagem que vai arrancar e vai plantar. A mensagem que eu coloco na tua boca é uma mensagem que vai destruir e vai construir. E a Bíblia diz que Jeremias, como tantos outros, já tinham pregado para o reino de Judá. Jeremias é mais um que é levantado por Deus, porque Deus quer que aquela nação se arrependa. E a Bíblia diz que ele começa o ministério com mensagens, com apelo de arrependimento. Apelo para que o povo volte a reatar a aliança que aquele povo fez com Deus. Jeremias usa a ilustração que o povo deixou a fonte de água viva e foi cavar tanques que não retêm a água. E Jeremias, ele não vê no povo a disposição para o arrependimento. Não havia disponibilidade daquele povo para o arrependimento. Ignoraram os numerosos apelos feitos pelos profetas. E Deus diz: olha, porque este povo não quer ouvir, porque este povo diz que não gosta da minha palavra, porque esse povo não quer ser corrigido, eis que estou levantando uma nação pagã que vai invadir Judá. É melhor se entregar. Mas, antes disso, o Senhor dá mais uma oportunidade, porque Deus é o Deus de oportunidades. Por isso que o livro de Apocalipse diz que
juízos que estão acontecendo hoje são juízos que são misturados com misericórdia. Quer dizer, Deus dando tempo para que as pessoas se arrependam. Há um tempo, meu amado, nós não estamos aqui pregando uma fake news. O evangelho não é fake news. E este povo disse o quê? Não, nós não acreditamos. É fake news. É notícia falsa. Na boca do profeta Jeremias. E a palavra do Senhor diz que no texto que nós lemos, lá no capítulo 6, verso de número 16, o Senhor diz, o Senhor continua declarando: parai, 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 para tudo, pare sobre os cruzamentos e observai. Olha, a ideia aqui é de um viajante. Um viajante, ele está caminhando, ele está com pressa, e o Senhor diz: tem certeza do lugar que você está indo? Tem certeza do destino que você está indo? Para que essa pressa? Pare, pare e pergunte. Pare e pergunte. Por que temos que parar? Primeiro, temos que parar para refletirmos se o caminho que temos andado agrada ao Senhor. Neste caso aqui, aquele povo esqueceu do pacto, esqueceu da aliança do Sinai, esqueceu das promessas, esqueceu dos patriarcas, esqueceu dos que antes andaram nos caminhos do Senhor, e agora eles fizeram os seus próprios caminhos. Jeremias no capítulo 17, verso 9, vai dizer que os caminhos que eles fizeram foram caminhos segundo os seus próprios corações. E Jeremias diz: olha, o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. O que era que o Senhor estava querendo aqui? Primeiro, era justamente que parássemos para refletir. O caminho que nós estamos andando agrada a Deus? O caminho que nós estamos andando é um caminho traçado pelo Senhor? Examine o vosso caminho, examine o vosso coração. Parem, são muitos caminhos que parecem direito aos nossos olhos, mas alguns deles têm caminho de morte, caminhos convidativos, caminhos fáceis, caminhos largos, que levam à perdição. E aí, este povo agora está sendo confrontado. O Senhor chamou eles: parem, para que esta pressa, se vocês estão indo para o abismo? Para que essa correria toda, se vocês estão indo para o abismo? Morrendo contentes e felizes. Pergunte pelo caminho que vocês abandonaram. Por que perderam foco? Por que se afastaram? Por que se desviaram? Perguntem como vocês chegaram a este ponto. Como vocês chegaram a este ponto? Do próprio Deus mandar uma nação inimiga invadir Judá, e vai ser grande a destruição. Porque se vocês são povo da aliança, se vocês são povo de Deus, o que aconteceu? Reflitam. Abandono da aliança, cada um querendo seguir o próprio coração, abandono da verdade. Eu lhe pergunto, tem pessoas que ficam questionando o que nós estamos vivendo. Irmãos, é misericórdia de Deus. Nós merecemos muito mais. Por muito menos Sodoma e Gomorra foi destruída. O que acontece na terra fede nas narinas do Senhor. Criei filhos e os engrandeci, os abençoei, mas eles estão revoltados contra mim. Quantos dizem: Deus não existe, Deus é uma invenção do ser humano? Quantos dizem, quando nós anunciamos a palavra do Senhor: esta é a sua interpretação, esta é a sua opinião, eu tenho a minha. Não existe uma verdade eterna, não existe uma verdade revelada na palavra de Deus. Queremos negar isto.
Somos guiados pelo nosso próprio coração. Quantas pessoas na própria igreja do Senhor, qualquer dificuldadezinha, eu vou me separar, porque eu quero seguir o meu coração, eu quero ser feliz. Divórcio é a coisa mais natural hoje dentro das igrejas evangélicas. Se o juízo começa pela casa de Deus, se nós estamos sendo luz apagada, sal sem gosto, nuvem sem água, como o mundo pode conhecer a salvação, se é apenas um discurso vazio? Não queremos correção, porque o importante é eu ser livre. O importante é o que? Eu faço o meu caminho, ande no seu. Ande no seu. É assim. Temos nos esquecido do Senhor. Mas há um limite, meu amigo. Há um limite. Esse povo dizia: não, Deus é misericórdia. Não reduza Deus apenas a um atributo chamado misericórdia. Não reduza. Não reduza. Porque Ele não é só misericórdia. Ele é também juízo. E a Bíblia diz: não vos enganeis. O que o homem plantar, isto também ceifará. Porventura, não foi isso que Deus disse aqui? O porquê que Ele estava liberando o inimigo? Ele disse o quê? Como decorrência dos vossos planos malignos e suas maquinações perversas. Não obedeceram às minhas palavras e nem andaram no meu mandamento. Como decorrência. O que ocasionou o juízo foi a desobediência à palavra do Senhor. Quem é você? Quem sou eu? Pó e cinza. Pó e cinza. Tem que se prostrar e adorar ao Deus verdadeiro. Você tem criado os seus próprios caminhos salvíficos, seus próprios caminhos de salvação. Você tem andado no próprio engano do seu coração. Você que está me ouvindo agora, que está afastado do caminho do Senhor, trate em voltar, porque Deus está colocando anzóis no nariz do povo dele, para que volte para a presença. Trate de voltar, porque você não tem desculpa. Era melhor você nunca ter conhecido, do que você ter se afastado. Então volte. Você que não conhece ao Senhor, o chamado não é para retornar, porque você nunca entregou sua vida a Ele, mas o chamado é para o encontro com Ele. Deus invadiu essa história através de um ato de salvação na cruz do Calvário. Na confusão da história, Deus entrou no meio da nossa confusão, e Ele veio resolver o problema, trazendo salvação a todo aquele que crê. Pergunte: você não está aí parado? Você não tem tempo esses dias? Não é para ficar preso em tantas coisas que não te levam à reflexão. O Senhor está dizendo: pausa, parem, analisem os vossos caminhos, analisem os vossos corações, como vocês têm andado. Vocês têm procurado o caminho de Deus? Têm procurado o caminho do Senhor? Nem perguntam por Ele. Nem perguntam por Ele. Então tudo que estamos vivendo é muito pouco para o que vem por aí. Porque Deus disse ao próprio profeta Jeremias: está cansado? Por quê? Se você está correndo apenas com homens iguais a você, que estão indo a pé, se prepare, porque quando chegar o dia de você correr com homens que estão a cavalo nas campinas do Jordão. Meu amado, quem conhece a janela bíblica, quem conhece a janela profética, sabe que isto aqui que está acontecendo é só o princípio das dores. Virão mais coisas por aí. Virão mais coisas por aí.
É porque Deus sempre dá um intervalo de tempo. Deus dá um intervalo de tempo porque a gente não suporta. Mas virão coisas, o palco está sendo preparado. Virão umas coisas por aí. E você precisa estar em Deus. Você precisa ter uma visão dos céus. Você precisa ter uma visão profética. Você não pode ser um brasileiro comum. Você tem que resgatar a sua identidade de filho de Deus. Você tem que ter olhos espirituais. Perguntem. Parem na encruzilhada. Não é para ficar sem fazer nada, não. É para analisar os caminhos que você tem andado. Tem pessoas que elas são salvas por causa de um câncer. Às vezes Deus salva pessoas porque elas foram acometidas por um câncer. Elas estavam indo para o inferno. E elas descobriram que tinha um câncer. E aquele câncer quebrou o orgulho, a vaidade, a soberba. Levou a pessoa a entender a sua impotência, a sua fragilidade, que ele é carne, osso. E ele voltou para Deus. Morreu. Mas Deus operou a obra maior dele, que foi a obra de salvação. Eu lhe pergunto, se esta pessoa não tivesse sido acometida por esse câncer, e ela tivesse vivido 90 anos, 100 anos, e ido para o inferno, então não questione o modo de Deus agir na sua salvação, porque Ele é o autor da salvação. Ah, como Deus está preparando um tempo aí, de uma grande colheita. Tudo isso que está acontecendo, Deus está preparando uma grande colheita. Uma grande colheita. Vamos ser diferentes. Não vamos ser mais iguais. Porque Deus está mudando primeiro a mente do povo dele, para não querer grandeza nesta terra. Não busque grandeza. Porque o poder da igreja continua sendo o poder do Espírito, mas temos trocado pelo poder político. Temos trocado pelo poder da psicologia. Pelo poder de Mamon. Cadê Mamon? Cadê esse Deus do dinheiro? Aonde é que ele está agora? Um bichinho parou ele. Um bichinho. A ordem que Deus deu a um bichinho. Perguntem. Deus está dizendo: como foi que vocês chegaram a este ponto? Como foi que vocês se afastaram para viver desta maneira, para crer no que vocês estão crendo? Pergunte pelo caminho antigo, porque ele ainda é o bom caminho. Ele ainda é o melhor caminho, as verdades de Deus. É o caminho do pacto, da aliança com Deus, do compromisso com Deus. Deus revela o caminho. O caminho já foi revelado também no Novo Testamento. Jesus disse para quem está perguntando, porque Deus diz: pergunte sobre o caminho. E Jesus em 14:6 de João, ele disse: eu sou o caminho. E aqui, no texto que lemos, ele diz: agora, pois, caminhe por ele. Não é apenas saber esse conhecimento inútil. Porque o que não falta hoje é gente dando uma de teólogo. Querendo saber de tudo. Tendo explicações para tudo. Gosta de debates. Gostam de debates, mas não tem compromisso nenhum com o Senhor. Torne o conhecimento do caminho útil. Como fazer isso? Andando nele.
Ele está dizendo, pergunte pelo caminho antigo. Pronto, perguntou, já sabe, já averigou, tem certeza que é certo, pediu informações, buscou na palavra de Deus, é este o caminho, pronto. Agora não fique desta forma, fazendo com que este conhecimento não tenha utilidade nenhuma. Ande nele, ande neste caminho, caminhe por ele. Não importa o preço que nós temos visto hoje, são ex-discípulos de Cristo. Ex-discípulos, não. Eu não entreguei minha vida a Jesus com uma fé que tem prazo de validade. Eu não vou me tornar um ex-discípulo do Senhor, porque eu digo como Pedro, para quem, não é para onde, porque Deus não é um lugar, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna. Seja um discípulo, seja discipulado pela palavra, deixe que a palavra de Deus seja o livro formador da tua vida. Se afaste dos atalhos, dos desvios que te convidam todos os dias para se afastar do caminho santo, do caminho bom, do bom caminho. Se afaste. O escritor aos Hebreus diz assim: que faremos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O que vai ser da tua vida, meu amado? Deus entrou nessa história. Deus desceu. Deus se encarnou. Deus virou homem. Este homem revelou a Deus. Jesus é a imagem de Deus. Este homem veio fazer um sacrifício. O que é sacrifício? É algo feito por outro. E ele disse que estava fazendo aquele sacrifício justamente por nós. É o centro da história da humanidade. É a cruz. O centro da história é a cruz. É lá que está o centro da história da salvação de Deus em Cristo Jesus. Chega de ficar adiando. Chega. Pergunte pelo caminho antigo, você já sabe qual é, e para que fica adiando? Deixa de adiamento, deixa de ficar deixando para depois, rompe com o mundo, rompe com esses caminhos de morte. O Senhor disse, proponham vida e morte, bênção e maldição. Aqui, nós temos que lembrar, o Senhor pergunta ao viajante, o Senhor pergunta àqueles que estão diante de vários caminhos, parem tudo, e agora perguntem se o caminho que você está andando é certo. Perguntem pelo caminho que vocês abandonaram, pelo caminho que vocês deixaram, volte para Ele, como o filho pródigo, que fez um caminho de volta, que fez um caminho de retorno. Deus está falando por um bichinho, Deus está usando o bichinho, para dizer para toda a terra, voltem, voltem, voltem. Aquele homem, o filho pródigo, voltou. Ele saiu da casa do pai. Tinha anel no dedo, sandália nos pés, vestes para o seu corpo e um cântico, uma festa, que a Bíblia diz que Deus coloca nos seus lábios, um cântico de salvação. Não é fake news. Não é fake news. É para você sair do seu caminho. E é para você andar nos caminhos que o Senhor estabeleceu para a tua vida. Agora, o Evangelho, a palavra do Senhor, exige que façamos uma escolha. Não existe neutralidade. Não existe neutralidade no caminho de Deus. Perceba, olha só, o conselho de Deus foi ignorado. Eles agiram de forma indiferente, está escrito. E o Senhor continua declarando, parai sobre os cruzamentos, observai, indagai pelos caminhos antigos, interrogai pelo bom caminho, agora pois caminhai por ele. Então vocês me disseram, não cremos nisto, não caminharemos. Olha qual foi a resposta.
nós não cremos, nós não caminharemos. Esta foi a resposta. A escolha de Judá foi: não temos necessidade nenhuma de nos voltarmos para Deus. Não temos necessidade de Deus, não temos, nós já temos a nossa religião. Porque a Bíblia diz que eles confiavam no templo. No templo. E eles esqueceram que também um povo de Deus, o povo de Deus no passado, lá em Siló, o tabernáculo também foi destruído pelos filisteus. Por quê? Porque eles confiaram em uma arca. Não há substitutos. Não há substitutos para o caminho da nossa salvação. A religião não é o caminho de salvação. Está escrito aqui que estes homens, eles não queriam Deus, mas eles não abandonavam o templo. Eles não deixavam os atos da religião. Eles continuavam fazendo todos os rituais. E o Senhor disse: que me importa o incenso que vem de Sabá? Até novidade tinha. Um incenso que vinha do Iêmen, um incenso que vinha da Arábia, incenso estrangeiro, incenso importado, como temos feito hoje. O Senhor disse o quê? Não quero sacrifícios, eu quero obediência. Eu quero obediência e não sacrifícios. E eles queriam fazer o quê? Um culto espetacular. O show da fé. Era um culto cheio de novidades. E Deus dizendo: é vazio, é oco, é hipócrita, é desobediência. Não gostam da minha palavra. É aparência. Chamam a atenção dos outros, mas eu não sou um Deus impressionável. Eu não fico impressionado com os vossos cultos. Por isso, declara Yahvé: estou colocando obstáculos diante deste povo. Não havia correção, não havia arrependimento. Então, pare. Deus disse o quê? Para. 2,8 bilhões de pessoas em isolamento social. Tudo parou. Um bichinho recebeu uma ordem. Como o exército invasor de Babilônia recebeu uma ordem para ser um obstáculo naquele povo que estava fazendo os seus próprios caminhos. Esta é a sabedoria de Deus. A história que ele está escrevendo é uma história de salvação. E ele não morreu na cruz para ver uma humanidade toda indo para o inferno. É preciso parar. É preciso frear a humanidade. O homem pensa que é Deus. O homem age como Deus. O homem oprime, o homem mata, o homem adultera. O homem faz guerra. O homem rouba, o homem massacra. E agora Deus está quebrando a nossa ilusão. Ele está perguntando: e vocês que me servem, quem tem o poder? Os homens que fazem os seus planos? Você que pensa que eu não estou na história porque você não leu nos livros lá da faculdade? É porque você não leu nos livros da história que Deus não estava ali? Você pensa que ele não estava? Deus, ele parou o mundo através de um bichinho invisível, que só pode ser visto através de microscópio atômico. Só para você perguntar: em que caminho
você tem andado? Só para que você descubra que o caminho que você tem que andar é um caminho de salvação, é Jesus. Você tem que ser um discípulo dele, você tem que andar na palavra dele, você tem que abandonar o seu modo de vida, você tem que viver segundo as verdades de Deus. Você não está aqui na terra para passar tempo, você está aqui na terra para viver o que Deus tem para você. Então pare nesse instante. Deus parou o mundo por causa de você, para você perguntar pelo caminho antigo, e não apenas ser um conhecedor do verdadeiro caminho, o caminho que tem o selo de Deus, o selo da antiguidade, a marca da antiguidade, porque o bom caminho ainda é o mesmo bom caminho, ele continua sendo o mesmo. E ande nele, ande nesse caminho. Esse povo aqui disse: não andaremos. Deus disse: tá bom, estou levantando uma nação. E no ano 586 a.C., Nabucodonosor entrou e massacrou esta nação, levando os jovens, os fortes, para o cativeiro da Babilônia. E lá eles viveram 70 anos. Porque existem juízos de Deus que podem ser evitados quando a gente ouve o chofar de Deus. Quando a gente ouve a mensagem e não pensa que é uma fake news, a gente vai analisar e a gente volta para o caminho. Ainda há tempo, volte para o Senhor. Você que está nesse instante nos acompanhando, você quer fazer uma decisão ao lado de Jesus? É isso que o Senhor está dizendo. Para um pouco, volta para o caminho antigo, volta para o caminho que você abandonou. E você que nunca seguiu o caminho de Cristo, então entre nele, entre nesse caminho, ande nele, siga este caminho. Mas não diga a Deus o que este povo diz. Não, nós não andaremos. Seja um filho da oportunidade e glorifique a Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. Todas as coisas estão sendo governadas por Ele. Nem tudo que é bagunça para nós é bagunça para Deus. Deus está mudando a percepção do povo dele. Nunca mais a gente vai diminuir o poder de Deus na nossa mente, no nosso pensamento. Nunca mais a gente vai desejar coisas que antes a gente desejava, invejando as ganâncias das nações, a ganância das nações. Mas o Senhor está mudando a nossa percepção, mudando a nossa maneira de enxergar, que Ele tem o poder para dar ordem a um bichinho para parar a terra. Ele tem poder. Ele disse: as nações são como gotas em um balde. As montanhas são como pó, pesadas em balança de precisão. As águas dos rios, dos riachos, das lagoas, dos oceanos, dos mares, eu coloco na concha da minha mão. Ele é o Senhor. Ele reina para o desespero dos orgulhosos da terra. Ele reina. Ele reina. Ele reina. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar nesta hora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta hora, Pai, te agradecer, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, Pai. O Senhor sabe o que faz. Obrigado pela vida de Simone Souza Vieira, que está entregando sua vida ao Senhor. É isto que o Senhor faz. Tudo para que pessoas se voltem para Ti. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Pai, nesta hora quebrando toda a cegueira espiritual, tudo aquilo que impede as nações da terra de enxergarem o Teu agir, o Teu mover.
Ó Deus, nós não estamos no acaso, nós não estamos aqui, Senhor Deus, ó Pai, sem uma direção, nós estamos sendo dirigidos pelo Senhor. O Senhor reina, o teu trono é sempre eterno, o Senhor nunca será destituído do teu trono. E neste momento, existem muitos que diziam, que faziam, e precisam reconhecer que o Senhor é Deus. Nabucodonosor um dia, ele disse que ele construiu tudo com a força do braço, mas um sonho o perturbou. Uma lâmina vinha do céu e cortava uma árvore. Os intérpretes da corte, ninguém sabia decifrar aquele sonho. Contou ao judeu, ao hebreu, ao homem de Deus Daniel. Daniel disse: essa lâmina é o juízo de Deus que está vindo cortar você. Sabe quanto tempo Deus deu a Nabucodonosor para se arrepender? 12 meses. E ele não se arrependeu. Depois de 12 meses, um espírito de loucura entrou naquele homem, e ele foi pastar no campo, viver como um animal, no harém do rei. Lá estava ele comendo capim, o orvalho caía sobre aquele homem, suas unhas cresceram, e depois de 7 anos, ele disse: só o Senhor é Deus. Ele é o Deus da história. Faraó dizia que era Deus. O Senhor mandou pragas, e depois das pragas, o que aconteceu? Livramento, salvação. É o que está acontecendo agora. Deus está quebrando o orgulho das nações. O orgulho das nações está sendo quebrado. Aqueles que não se arrependerem vão partir a si mesmo, vão partir deste jeito, negligenciando a salvação. Mas muitos não têm partido sem o Senhor. Muitos têm clamado o último fôlego, relembrando dos caminhos antigos. Quantos desses que estão morrendo na sua infância, na sua adolescência, seguiram ao Senhor, esqueceram do caminho antigo, esqueceram da palavra do Senhor. E um bichinho recebe ordem para parar a terra, para que este povo se lembre do caminho antigo e ande nele. Ah, Pai, que muitos digam: sim, Pai, nós andaremos neste caminho. Ah, Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esta noite, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Existe um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina. Declare: a minha vida Ele governa, e a minha vida Ele governa, e a minha vida Ele governa. E esse Rei veio a mim com os seus olhos em chamas, e eu perguntei sobre os seus olhos. Ele sorrindo me disse: ei, o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Oh, pois Deus nunca dorme, Deus nunca
de geração em geração, nunca é vencido. Não, 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 não. De eternidade, eternidade, de geração em geração, nunca é vencido, nunca será vencido, não. Ele reina sobre a eternidade, de eternidade, eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, 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 não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Passam-se os dias e passam-se os anos, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Deus. E passam-se os dias e passam-se os anos, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Deus. Oh, de eternidade a eternidade, de geração em geração, nunca é, nunca foi, nunca será vencida. De eternidade a eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. O trono não está vazio, o trono não está vazio, o trono não está vazio. O trono não está vazio, Ele continua sendo Deus, Ele continua em seu governo, Ele continua em seu domínio. Oh, o trono não está vazio, o trono não está vazio. Aleluia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem conheceu a tua mente para te dar conselho? Ó Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos, Pai. Nós te louvamos porque para o Senhor, Pai, do Senhor, ó Pai, são todas as coisas. Nós te louvamos, Pai. Nós confiamos no que o Senhor está fazendo, Pai, porque o Senhor, Pai, pagou um alto preço que tem sido desprezado. A humanidade virou as costas para a cruz, mas o Senhor está chamando a atenção da humanidade para a cruz. Obrigado, Jesus. Queremos trazer nesta hora aqui, ó Pai, em intercessão, a cruz, Pai, para a humanidade, o sacrifício, ó Deus, ó Pai, salvífico, Pai, ó Deus, na história, o sacrifício de salvação. Nós profetizamos, o Senhor disse: peça-me e eu te darei as nações da terra. Nós queremos as nações para o Senhor, as nações voltadas para o Senhor, um avivamento mundial, aonde a ilusão que o homem tem poder acabe, aonde a ilusão que o homem está no controle acabe, e que todos se volte para o Senhor. Vem com o vento, Pai dos céus. Depois da praga do Egito houve salvação, houve livramento, e é isto que nós cremos que haverá, Pai, um tempo diferente, um tempo novo. O Senhor te abençoe, meu irmão, que você não veja apenas como um brasileiro comum, mas que você se veja também como um filho de Deus. Tenha o olhar dos céus,
Olhe como os céus olham para tudo isso. O Senhor Deus não te desampara, é Ele que te guarda, é Ele que te protege, Ele é o Senhor da tua vida. Você não está falando com qualquer um, Ele é o Deus Todo-Poderoso que disse: anda na minha presença e eu te abençoarei. Foi Ele que sustentou o povo no deserto, 40 anos no deserto, sem shopping, sem supermercado, 40 anos e não faltou nada. Não vai faltar nada para a tua vida. O Senhor Deus vai entrar com providência em nome de Jesus Cristo. Confie nele, descansa nele. Tudo isso vai passar, mas o importante é você guardar a sua fé, ela ser mais fortalecida do que antes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos também ser canais de Deus nesses dias. Você pode também estar trazendo aqui para a igreja uma cesta básica. Você pode também estar perguntando lá no grupo da juventude se tem algum jovem precisando da nossa ajuda. Esse é um momento também da gente esquecer um pouco da gente e pensar no outro. É um momento também da gente se abrir. Se estiver precisando de algo, peça, não fique calado. Então nós estamos aqui para isso também. Isto é igreja do Senhor. Esse tempo vai passar, mas creia que Deus está no controle de todas as coisas, e no final sempre é bom. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que continuam amando a Deus. Se você não continuar amando a Deus, não vai cooperar para nada, mas continue amando ao Senhor, e você vai ver em que isso vai resultar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja. Estaremos aqui amanhã no culto de oração com a pastora Jaciane.